Olá turma, aqui quem fala é o professor Alexander, de Engenharia da Qualidade 2. Então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês algumas observações em relação ao simulador, porque alguns alunos tiveram algumas dificuldades de mexer no simulador. Então eu vou só passando aqui rapidinho, né, esse texto inicial. Reparem que eu estou na plataforma Moodle 2, né, e né, eu acessei, né, aquele lá pelo ícone, né, do simulador, e aqui eu vou passando esse passo a passo, né. Aqui a gente pode escolher qualquer um dos dois. Eu vou escolher aqui o primeiro. Bem, aqui essa primeira tarefa é para inserir um valor que corresponde à quantidade total de sacolas plásticas que farão parte da nossa amostra, né. E aí basicamente, para chegar nesse resultado, a gente tem que aplicar essa fórmula aqui, tá bom? A gente quer encontrar o N minúsculo, onde o N maiúsculo é a quantidade total de sacolas, que no caso seriam 2000, né? E esse Ezinho daqui é a margem de erro que a gente tolera, que seria o 0,09. Bem, quando vocês fizerem essa conta, vocês vão perceber que vai dar um número, né, um número quebrado, né? Então vocês têm que arredondar para o inteiro mais próximo. Então o resultado que vocês vão colocar aqui é um valor inteiro, 50, 60, 55. Então eu vou deixar vocês fazerem essa conta, tá bom? E aí, colocado, né, o resultado daquela etapa, a gente vem para essa, e aí aqui vocês podem escolher qualquer sacola. Eu vou escolher, não sei, vamos escolher a primeira, por exemplo. Bem, aí o primeiro passo aqui, né, ele dá essas dicas, né, em relação à inspeção visual das sacolas. E aí o que a gente tem que fazer é avaliar, né, ele vai dar aqui um exemplo de 5 sacolas, tá vendo? Aqui vão ser 5 sacolas, sacola 1, 2, 3, 4, 5. E aí aqui a gente pode, né, enxergar, né, os dados que estão presentes na sacola. E naturalmente o que a gente vai fazer é comparar esses dados que estão aqui com os que aparecem aqui. E a gente vai marcar os itens que não aparecem, né? Então, se aparecer todos os itens, a gente simplesmente coloca em enviar, e aí ele vai colocar na próxima sacola. Se tiver algum item que está faltando, a gente tem que marcar, né, o item que está faltando, e aí clicar em enviar, tá bom? Então aqui, ó, por exemplo, a primeira tinha tudo, né? E aí a gente tem que ir observando. Bem, e a segunda? E aí a gente vai escolhendo, selecionando aqui o que está faltando, vai clicando em enviar até chegar na última sacola, tá bom? E aí finalmente a gente entra na parte dos pesos, que é onde eu acho que o pessoal teve mais dificuldade. Que teve pessoal pedindo que estava tendo mais dificuldade de conseguir resolver. Bem, a gente tem aqui, né, a nossa sacola que a gente vai testar, tá bom? E aí a dica que dá é o seguinte, né, que a gente vai colocando pesos nessa sacola. A ideia é ir colocando de pouquinho em pouquinho. E aí, por exemplo, se a sacola rompeu com o 3.4, a gente vai considerar que a resistência é de 3.3. Naturalmente, isso daqui, ó, por exemplo, se a gente colocar valores muito grandes, o que pode acontecer, ó, por exemplo, ela se rompeu com 4, né? E aí a gente vai falar, bem, se ela se rompeu, eu coloquei 2 kg, né, dois pesos de 2 kg, eu vou falar, então é 3.9. Só que aí no caso, ó, a gente errou. Por que a gente errou? Porque a gente colocou muito peso. Aí um detalhe aqui é o seguinte, que a gente precisa remover esses pesos que estão aqui. Removemos os pesos? Removemos. Agora a gente pode adicionar os pesos de novo. Se for, porque ela não se esvazia, vocês entenderam? O programa, né, o simulador, ele não esvazia a sacola depois que ela rompe. Então a gente é obrigado a ter que tirar os pesos, e aí sim a gente pode recolocar os pesos. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui esse peso aqui, esse peso. Aí eu já sei que ela aguenta mais do que 2 kg. Vamos começar a botar agora aos pouquinhos aqui, ó. Aí aqui embaixo repara que está aparecendo pra gente o valor que ela está considerando. Aí eu vou colocando aqui aos pouquinhos. Opa, rompeu no 2.3. Ora, se rompeu no 2.3, então ela vai ser 2.2. E aí foi correto. E aí no final vai chegar nessa tabelinha final, né, contendo esses resultados e esses resultados aqui. Bem, o resultado que eu quero que vocês transcrevam, vocês vão ter que abrir o Excel, né? Naturalmente vocês têm que dar um print dessa tela para me mostrar, né, lá no fórum.
né, dessa tela referente à sacola que vocês fizeram, o supermercado que vocês fizeram, né? Mas no Excel vocês vão ter que pegar essa tabela daqui, né, do resultado que vocês chegaram no final da simulação. Vocês vão ter que transcrever esses dados lá para dentro daquela planilha que eu dei para vocês como modelo do Excel, tá bom? Então é isso, tá? Então vocês só precisam fazer para uma sacola de um supermercado, né? Essa daí são as etapas, né? No fórum eu espero que vocês consigam mostrar para mim. Lembrando que fazer o simulador é uma das opções, né? Para quem quiser pode optar em você criar ou criar, né, um processo e fazer essas medidas, né, desse processo que você criou, ou então você fazer as medidas em cima de um processo, às vezes do seu trabalho, do seu dia a dia, que você queira medir para saber se está sob controle. No final, independente de vocês criarem o processo, ou de vocês avaliarem um processo, ou de vocês escolherem fazer o simulador, no final vocês têm que chegar numa tabelinha como essa aqui. E aí na segunda etapa é criar, né, a partir daquele outro vídeo que eu fiz para vocês, é montar as cartas de controle no Excel, tá bom? Então acho que isso que é, né, resumindo, né, acho que a dúvida maior era como fazer a parte de colocar os pesos na sacola. Então essa observação que é importante, vocês não podem esquecer de remover os pesos. Depois que a sacola rompeu e você não chegou no resultado certo, tem que remover os pesos de dentro da sacola. Aí quando a sacola estiver vazia, vocês vão recolocando os pesos e aí fazem esse processo novamente, tá bom? Então nos vemos no fórum. Valeu!